muitas vezes que a gente sente emoções que nós não sabemos explicar, a gente não sabe nem reconhecer, às vezes é difícil dar um nome para a emoção. Fica comigo aqui que eu vou te explicar o que são essas emoções, qual a origem delas, como é que elas são compostas, construídas e principalmente como é que você pode direcionar essas emoções a partir do seu entendimento de ações que cada um de nós pode direcionar para levar as nossas emoções a um lugar mais saudável, que a gente se sinta melhor, esteja mais confortável com o que nós estamos vivendo, com aquilo que está acontecendo na nossa vida. A diferença entre entender e não entender o que acontece com as nossas emoções está numa estrutura invisível, uma estrutura que a gente não consegue tocar, enxergar, mas que a gente consegue entender, sentir e direcionar, que é o que a gente chama de estado emocional. Alguma coisa que para muitas pessoas pode parecer misterioso, algo muito distante, muito longe daquilo que a gente consegue tocar ou conduzir, mas não é tão longe. Todos nós, seres humanos, conseguimos entender e conduzir. A gente só precisa saber o que é e como fazer isso. O estado emocional ele é composto por 5 itens, por 5 componentes. A emoção, para você ter uma ideia, é um dos 5, é o terceiro de todos esses 5. Então nós temos 2 elementos que acontecem antes e 2 elementos que acontecem depois, que estão juntos com aquela sensação que a gente sente, com todas as vezes aquele furacão que pega a gente no meio de uma situação que não foi como a gente queria, que não está como a gente gostaria que elas fossem, e aí nós sentimos, a gente é atropelado por aquelas emoções, achando às vezes que as emoções são uma coisa mística, que vem do além e a gente está andando pela rua, aquele pacotinho de tristeza acerta a gente na cabeça, ou toma uma injeção de medo na hora que a gente chega em algum lugar. E não é verdade, a gente constrói isso. Aqui eu quero te explicar cada detalhe de como funciona, o que é esse estado emocional. É um primeiro passo para a gente começar a direcionar nossas emoções. Sem saber isso, nada feito, não tem jogo. A gente nem começa a brincadeira se a gente não entender. O estado emocional é composto, como eu disse, por 5 elementos. Vou passar por eles aqui, os 5, e depois vou falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender o que é e como cada um deles afeta essa nossa forma de nos sentirmos quando nós estamos lidando com uma situação. Vem a interpretação. A interpretação que a gente dá para alguma situação é o primeiro elemento de um estado emocional que a gente desenvolve. Depois da interpretação, a gente tem um objetivo. A gente quer alguma coisa daquela situação. Quando nós estamos envolvidos em algo ou com alguém, em uma situação, em uma relação, a gente quer alguma coisa, algum resultado que seja favorável para a gente, para as pessoas ao nosso redor, que seja uma vantagem, que a gente se dê bem, saia bem na situação em que nós estamos. Depois que a gente tem uma interpretação e sabemos um objetivo, pode ser consciente ou inconsciente, mas esse objetivo existe, aí sim nós criamos o terceiro elemento, que é a emoção, aquilo que nós chamamos de medo, raiva, tristeza, alegria, outras variações, né? Medo, raiva, tristeza, alegria e serenidade são as 5 emoções básicas e tem suas derivações, ansiedade, insegurança, ira, fúria, felicidade, todas são variações das emoções básicas. Essas emoções são o terceiro item. Depois das emoções, a gente desenvolve esta emoção com o quarto elemento, que é uma intensidade. Intensidade é com qual potência, com qual força a gente sente ou exerce. E por último, a autonomia. Vamos entender esses elementos aqui um por um. Interpretação. A interpretação ela é quando nós olhamos para uma determinada situação, como é que nós damos significado para elas? Ah, Rogério, isso é óbvio, todo mundo faz. Não, todo mundo faz de um jeito diferente. Cada pessoa dá um significado diferente para a mesma situação. Você pode ver que se uma pessoa, 2 pessoas andando pela rua e encontram com um cachorro, o mesmo cachorro, uma pode ficar super feliz querendo brincar com o cachorro, a outra entrar em pânico e subir no primeiro muro que tiver com caco de vidro para fugir do cachorro. 2 reações completamente diferentes e opostas na frente do mesmo estímulo, da mesma condição que a realidade colocou na frente dos dois. A interpretação não é a mesma. Cada um de nós vai interpretar de acordo com o histórico de vida, com as memórias que teve, com as experiências que já viveu com aqueles itens que estão enfrentando, que estão convivendo, que estão interagindo com eles nesse momento. Então a interpretação, ela é o que faz a gente olhar para uma situação e conseguir dar significado,
entender o que está acontecendo. Nós ainda não sentimos nada nesse momento. Acontece muito rápido, frações de segundos. Mas enquanto nós estamos interpretando, nós ainda não sentimos nada, porque a gente precisa entender. Depois que a gente entendeu, passamos pela interpretação, essa interpretação vai nos dizer, ok, estou na situação tal. Ou o cachorrinho é um baita cachorrinho legal, tá brincando e eu quero brincar com ele, ou esse cachorrinho parece um dragão cuspindo fogo e eu vou fugir dele a qualquer custo, mesmo que eu me machuque. Nós vamos ter um objetivo. Ou eu vou querer ir brincar com o cachorrinho fofinho que tá lá, ou eu vou querer fugir da monstruosidade que eu encontrei na minha frente. E às vezes eu tô exagerando aqui, mas às vezes é um cachorro bravo mesmo, às vezes é um cachorro estranho, que tá latindo, tá com uma posição ali ameaçadora, e a gente precisa mesmo se proteger. Mas o objetivo, ele vai ser traçado em cima da interpretação. Se eu interpretei que é um cachorrinho fofinho, lindinho, blu blu blu, quero ir lá brincar com ele no focinho dele, eu vou sentir uma emoção de alegria, querendo interagir, querendo me integrar ao ambiente, interagir com tudo que está ali. Se eu sinto que é uma ameaça, eu vou desenvolver o objetivo de fugir dali. E aí, depois que a gente tem uma interpretação e um objetivo, repito, o objetivo às vezes consciente, às vezes inconsciente, nós vamos desenvolver uma emoção. E aqui vem um ponto-chave disso que você precisa entender. O que é uma emoção? Eu aposto com você que se você não é uma pessoa formada na área, um profissional que atua na área e tem uma maior experiência, você vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Não é porque você não dá conta, porque você não tem capacidade. Todos os seres humanos têm dificuldade de responder essa pergunta antes de serem treinados. Por quê? Porque nós não fomos ensinados. O mundo não ensinou pra gente a lidar com isso. Uma emoção, ela não é um item romantizado, como algumas pessoas fazem, mistificado e esoterizado, como outras pessoas podem acreditar que é. Uma emoção, ela é uma reação fisiológica, é no corpo, é o nosso corpo físico, fisiologicamente, a gente sente uma emoção, baseada em hormônios. Substâncias, hormônios, adrenalina, dopamina, ocitocina, né, noradrenalina, enfim, diversos hormônios que a gente tem e que a gente vai controlando, regulando as excreções ou supressões desses hormônios no nosso corpo. As emoções, elas são essas reações fisiológicas que, baseadas em hormônio, colocam o nosso corpo preparado para fazer uma coisa que a mente acreditou que era necessária. Olha que interessante. Então, a mente interpretou e traçou um objetivo. Esse objetivo é o que a mente acreditou que precisava fazer. Às vezes fantasioso, às vezes realista. Às vezes a gente corre ferozmente de uma barata, como se ela fosse um dragão terrível. Às vezes a gente fica pendurado num lugar alto sem estar um item de segurança, achando que não é nada. Cada um vai interpretar de uma maneira, às vezes fantasiosa, às vezes real. Mas uma emoção é o que coloca o nosso corpo preparado para lidar com essa situação. Por exemplo, quando a gente tem uma emoção de medo. Medo é uma emoção de adrenalina. A gente olha para uma situação, sente que ela é ameaçadora. Por quê? Porque nossa interpretação diz que essa situação nos coloca em risco. Quando ela nos coloca em risco, nós queremos nos preservar, nos proteger, fugir dela. Para a gente fugir dela, nós precisamos de um maior tônus muscular. A gente tem que ter mais forte para conseguir correr mais resistente para correr por mais tempo. A gente tem que estar forte para se agarrar em alguma coisa. Ou se a gente tiver até que lutar com um predador, lutar com alguma coisa que esteja colocando a gente em risco, nós precisamos também estar fortes, conseguir reagir rápido. E o hormônio que ajuda o nosso corpo a fazer isso é a adrenalina. Então, no exemplo do medo ou da raiva, a adrenalina é o hormônio que conduz. A alegria tem outros hormônios, a tristeza tem outros hormônios suprimidos, e cada um deles conduz essa emoção. Essa emoção é o que faz a gente acreditar que nós estamos nos sentindo bem ou nos sentindo mal, porque nós estamos num composto da interpretação, do objetivo e essa descarga hormonal. Nosso corpo está sentindo esse efeito. Quando a gente tem uma descarga de adrenalina, a gente começa a tremer, começa a suar as mãos, começa a suar frio, tudo por reações que a nossa mente achou que é necessário para fugir. Essa emoção, quando desenvolvida, ela tem uma intensidade. A intensidade é o quarto elemento de um estado emocional. Por que intensidade? Eu posso, por exemplo, sentir raiva num nível que eu só aviso para a pessoa, falo, cara, você já pisou no meu pé a segunda vez aqui, chega, para com isso, presta atenção onde você está pisando. Ou eu posso pegar uma cadeira e quebrar na cabeça do cara porque ele pisou no meu pé duas vezes. São duas reações de raiva, mas duas reações de raiva com intensidades completamente diferentes. Uma vai produzir um resultado
talvez mais equilibrado, mais funcional, outra vai produzir um resultado exagerado, um resultado em hiperintensidade, algo que vai muito mais longe do que precisava. E essa intensidade é o que direciona o nosso comportamento, porque eu vou agir, eu vou atuar no ambiente de acordo com a minha emoção, que responde a uma interpretação e um objetivo com uma intensidade. Se eu atuo com uma intensidade exagerada, produzo resultados exagerados, que eu não vou provavelmente gostar. Mesma coisa se eu produzir resultados que são hipointensos, ou seja, eu não faço nada, também vou ter uma baixa interpretação, uma baixa utilização dessas emoções e não vou produzir um resultado que talvez seja necessário, talvez eu precise realmente me proteger, talvez eu precise realmente impor um limite. A intensidade é o quarto. E o quinto elemento que nós temos é a autonomia. A autonomia sobre o quê? Sobre esses quatro anteriores. A autonomia é quando eu consigo conscientemente perceber que eu estou numa emoção que está muito intensa, que ela está provavelmente desproporcional ou descontextualizada com o ambiente que eu estou, e quando isso acontece, eu tenho uma reação exagerada. A autonomia diz, eu sei o que fazer. Eu volto lá no primeiro passo, na interpretação. Será que eu estou realmente interpretando isso bem? Será que é para tanto? Será que é para tão pouco? Será que eu não precisava colocar um pouco mais de intensidade nessa emoção que eu estou expressando? Será que eu não preciso diminuir um pouquinho a intensidade dessa emoção? Por quê? Porque esse ambiente realmente tem tanto perigo quanto eu estou achando, aquela barata realmente cospe fogo, engole pessoas, chegam pessoas todos os dias no pronto-socorro destroçadas por barata, ou talvez eu esteja com um incômodo que sim, tem o direito de ter, mas não é para tanto. Então a autonomia faz com que a gente seja capaz de voltar na intensidade, revisar, validar, com uma nova interpretação. A gente consegue ir para um objetivo mais coerente, a gente consegue voltar para uma nova emoção, talvez uma emoção até diferente, porque quando a gente reinterpreta, talvez eu não precise mais da mesma emoção. Eu interpretei que era muito perigoso, então preciso fugir. Talvez se eu vejo que não é tão perigoso, eu não preciso mais tanto medo, eu não preciso tanto fugir. Talvez eu possa interagir de uma maneira mais saudável, mais serena com a pessoa que está na minha frente. Então esses elementos de um estado emocional são o que, quando a gente entende profundamente e consegue gerenciar com autonomia, nós conseguimos sim direcionar a emoção que nós sentimos, a partir apenas do que a gente consegue rodar e direcionar esse comportamento que a gente expressa a partir não de uma emoção, porque é muito simplista dizer uma emoção, mas a partir de um estado emocional que a gente dirigiu conscientemente, porque como eu sempre falo aqui, emoção gera comportamento e comportamento gera resultado. Quando você aprende a direcionar isso aqui, você está no domínio, no comando, assumiu as rédeas, o volante do que está acontecendo com você em qualquer situação que você esteja. Ninguém consegue conduzir uma situação melhor em desespero do que em serenidade. Então, melhor a gente ter conhecimento disso e não entrar no desespero, por mais exigente, complexa ou difícil que uma situação que a gente vive possa ser, ok? Para você saber mais sobre domínio emocional, sobre como construir uma estrutura emocional que é capaz de se manter inabalável nas situações mais complexas, mais difíceis, já se inscreve no canal, clica no sininho, vem comigo porque todos os dias a gente fala sobre assuntos que têm a ver com a nossa condução e os resultados que a gente encontra. Te vejo no próximo conteúdo.